Boa noite, graça e paz, amada Igreja do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Davi Lopes, da Igreja de Araçariguama, em São Paulo. Quero conversar um pouquinho com você sobre a palavra do Senhor. Nessa noite nós não teremos a nossa live do culto na igreja, em função de que a Prefeitura de Araçariguama deixou um decreto de que não podemos fazer cultos nos sábados e nos domingos. Então, esse domingo não teremos o culto, a live do culto, mas estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, compartilhar um pouco da palavra de Deus com a amada Igreja do Senhor. Amém? Assim que for possível, que a Prefeitura liberar, nós estaremos novamente ao vivo. Mas na quarta-feira nós iniciaremos uma campanha de oração intitulada Arrumando as Malas. E na quarta-feira, a partir de 7h30 da noite, nós teremos então uma transmissão da palavra daquele culto, que é um culto de oração de uma campanha. Serão 4 quartas-feiras da campanha e terminando na quinta quarta-feira do mês de julho, com a nossa ceia do Senhor. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para estar conosco, compartilhando das palavras do Senhor. E o Senhor nos deu essa direção de arrumando as malas, porque pense bem em algo. Para quando nós formos fazer uma viagem, nós pensamos primeiramente o que nós vamos preparar para essa viagem, o que nós vamos preparar para levar para essa viagem, o que nós vamos colocar na nossa bagagem e o que nós não vamos colocar na nossa bagagem. Então, essa campanha é exatamente isso. O Senhor vai nos mostrar algo novo diante de nós. E nós precisamos cuidar e ter a direção de Deus, aquilo que nós precisamos manter e adquirir para essa nova caminhada, para essa viagem, e aquilo que nós precisamos deixar de lado para poder empenhar essa viagem. Então você é o nosso convidado, serão 4 quartas-feiras a estar conosco, juntamente com a Igreja de Araçariguama, nessa live, a partir das 19h30, e nós vamos então estar compartilhando da palavra do Senhor. Será um momento muito maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Quero deixar um forte abraço para você que está conosco aqui, que já começou, pedir a você que compartilhe, para nós compartilharmos dessa palavra do Senhor, uma vez que não teremos a live hoje como é de costume. Mas assim que for possível, estaremos de volta novamente na presença do Senhor. Hoje eu estou aqui com você compartilhando. Estou em Santa Catarina, junto com a família, vimos fazer uma atividade aqui e que o Senhor possa te abençoar aí onde você está agora, que essa palavra que Deus tem ao nosso coração possa ser um diferencial na sua vida, na vida daquele que está ouvindo agora esta live ou terá acesso a ela depois, que Deus possa falar ao seu coração. O título dessa mensagem é: qual é o valor que você tem? Qual o seu valor? Qual o seu real valor? Falando sobre isso, é um questionamento muito interessante que vem para as nossas vidas quando nós perguntamos qual o valor que eu tenho. Sabe, todo o trabalho que o inimigo tem nessa terra, nessa vida, é fazer com que você se sinta desvalorizado. Desvalorizado para aqueles que você ama, desvalorizado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade e na igreja. Que você se sinta sem valor, e uma vez que você se sente sem valor, então você acaba não cuidando de si mesmo. Porque assim, quando nós não sabemos o valor que nós temos algo, então nós não damos a devida importância e não cuidamos da mesma forma. Você lembra muito bem que quando você tem algo de valor, você guarda numa gaveta, coloca dentro de uma caixa, enfim. Há pessoas que quando compram um sapato, um tênis bastante valoroso, guardam ele dentro da caixa o tempo todo. Ele está ali o tempo todo, usa, limpa, coloca na caixa. Porque sabe o valor que tem. Aquele que trabalha bastante e adquire coisas com bastante esforço, adquire coisas com bastante empenho, sabe exatamente do que eu estou falando. Existem coisas que têm um valor inestimável em nossa vida, coisas que têm valor sentimental que nós não abrimos mão por nada. Há pessoas que olham e pensam assim: poxa, você está guardando essa coisa velha, está guardando essa coisa antiga aí, eu já teria vendido, eu já teria dado, eu já teria me desfeito dessa coisa há muito tempo. Mas você sabe lá no fundo do seu coração que aquilo tem para você um valor inestimável, que não é um valor financeiro, mas é algo que te traz alguma recordação, algo que te traz algo de bom, algo que faz diferença na sua vida. Há pessoas em nossas vidas que são assim.
Há pessoas que têm um valor tão grande que só a presença dela do nosso lado já faz um diferencial muito grande. Há pessoas que nós daríamos tudo para ter ao nosso lado novamente. Tão é o valor que elas têm para nós. Há pessoas que realmente, tanto faz se estiverem ou não estiverem, não que elas não tenham tanto valor, mas é que o valor delas para nós não é aquele igual de uma outra pessoa. Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você se esforçou para ter algo, quantas vezes você suou a camisa, passou anos programando, anos lutando para poder conquistar alguma coisa que para você tem bastante valor. É sobre isso que nós queremos falar um pouco nesses momentos aqui. E fazer essa pergunta: qual é o valor que você tem? Você sabe o valor que você tem? Primeiro, Deus olha para mim e para você e nos dá um valor que o mundo não nos dá. Deus olha para mim e para você e nos vê como algo valoroso. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos seus olhos. Isso mesmo, as meninas dos seus olhos, aquilo que é valoroso demais e ao mesmo tempo é frágil, precisa de cuidado, precisa de empenho, precisa de dedicação. E é assim que Deus nos vê. Ele nos dá tanto valor que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Você já imaginou isso? Como um Deus, criador do universo, dos céus e da terra, me dá esse valor tão grande ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por mim e por você? Às vezes nós olhamos para nós como se nós fôssemos melhores do que qualquer outra pessoa, mas eu quero te dizer que há pessoas que parecem desprezíveis aos nossos olhos, aos olhos do mundo. Pessoas que não encaixam no nosso padrão, talvez, mas Deus também escolheu essas pessoas de um modo muito especial. Também deu por elas o seu sangue na cruz do Calvário. E até aquilo que o mundo acha que não tem nenhum valor, até aquela pessoa que nós olhamos e acreditamos que não tem tanta utilidade, talvez, essas pessoas têm um valor inestimável para Deus. E a Bíblia fala sobre isso, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você já imaginou isso? A sua alma, a minha alma, a alma daquele que está até mesmo sofrendo, vale mais do que o mundo inteiro. Isso é verdadeiramente tremendo. Como Deus nos ama, como Deus é glorioso. Olha que coisa interessante. O homem tem viajado pelo universo com seus telescópios de forma muito gritante e poderosa. Há narrativas de que essas empresas que fazem essas pesquisas chegaram a alguns milhões de anos, milhares de anos-luz à frente, para tentar descobrir vida em outro planeta, planetas habitáveis, e até agora, com toda a tecnologia, não se achou nada igual à Terra. Nada que se aproxime disso que foi criado. Olha quão grande Deus é e poderoso Ele é, e como Ele nos ama ao ponto de criar um planeta único, com as características únicas, com as condições únicas, para que eu e você pudéssemos desfrutar desta vida, neste tempo, neste tabernáculo terreno. Nós temos verdadeiramente um valor inestimável para Deus. E por causa deste valor grande, diz a Bíblia, que por causa da sua misericórdia, nós ainda não fomos consumidos. Ele nos ama tanto, que apesar de nós termos pecado e apesar de sermos falhos, Ele ainda assim nos amou ao ponto de nos perdoar as nossas ofensas. Creia, você é muito importante para Deus. Eu quero fazer uma reflexão sobre uma leitura e falar sobre um outro aspecto desse valor. O valor que eu me dou e o valor que você se dá. Qual é o valor que você tem para si mesmo? Se eu falar do valor do mundo lhe dá, eu vou lhe dizer que o valor que o mundo lhe dá é aquilo que você pode oferecer para o mundo. Se você pode oferecer coisas para alguém, o mundo vai lhe dar valor por aquilo que você oferece a ele, por aquilo que você tem para dar. Mas quando nós falamos de nós, o valor que nós temos para nós mesmos, nós já não falamos de algo que nós temos para dar. Não falamos de algo que vem do Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Nós falamos agora de algo precioso, da forma como eu me vejo, da forma como eu me percebo, da forma como eu me conheço.
As pessoas podem dizer que conhecem você, mas elas vão conhecer você por fora, por tudo aquilo que você pode aparentar. Mas só você sabe, no recôndito do seu tabernáculo, qual verdadeiramente é o seu valor. Só você pode descobrir isso, mais ninguém. Olha só, quero refletir contigo sobre uma passagem na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Davi ele estava reunindo aqueles que seriam os seus valentes, aqueles que seriam valorosos homens usados por Deus na vida de Davi, a Bíblia narra dois grupos de homens bem interessantes, dois grupos de homens totalmente distintos, não contrários, mas distintos. Um deles, desse grupo de homens, a Bíblia diz que eles eram da tribo de Benjamim. Olha só, da tribo de Benjamim, irmãos de Saul, ou seja, da mesma família de Saul. Eu quero ler com você, está em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhe aí. São estes os que vieram a Davi a Siclag, quando o fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes os que ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita quanto a esquerda, em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Olha que interessante. A tribo de Benjamim tinha uma característica de guerra. E essa característica, primeiro eles eram ambidestros, né? Eles utilizavam tanto a mão direita quanto a mão esquerda, mas para jogar funda. Você entende isso? A tribo de Benjamim, ela tinha como característica ter um exército, homens hábeis em lançar pedras com uma funda, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Pensa bem, como foi que Davi venceu aquele homem, aquele gigante? Não foi com uma pedra, não foi com uma funda, mas essa era a característica da tribo, daquele que era rei sobre Israel. O rei Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, ele tinha na sua mão, pode-se dizer assim, a sua própria tribo. Ele era rei de Israel, mas ele conhecia a sua tribo e sabia que lá naquele lugar havia pessoas que sabiam lançar pedras e com as duas mãos. E eles eram guerreiros. E nem passou pela cabeça dele, nem imaginou que talvez uma pedra pudesse fazer a diferença naquele momento. Nem passou pela cabeça dele, porque para ele um grande exército deveria ter lanças, deveria ter escudo, deveria estar totalmente paramentado com a armadura. Essa era a visão que ele tinha de um grande exército. E, com certeza, ele sabia que havia naquele lugar pessoas que atiravam pedra, porque estavam com ele, eram da tribo de Israel, estavam ali, ele era o rei e conhecia a sua tribo de Benjamim. Então, eu posso dizer que ele quase que desprezou aquela habilidade que aqueles homens tinham, a habilidade de lançar pedras, que naquele momento talvez não tenha parecido algo que iria resolver o problema. E de repente aparece Davi, um jovem que ainda não estava na idade de ir para a guerra. E ele pega uma pedra e uma funda para combater com o gigante. E nós podemos pensar, poxa, mas Davi ele já tinha habilidade com a pedra e com a funda, porque ele afugentava os lobos, os ursos, os leões, para não pegar as ovelhas. Sim, isso pode ser verdade. E é bem verdade que seja, porque ele fazia isso, mas olha a afronta. O que Deus estava mostrando para Saul, o que Deus queria mostrar nas entrelinhas naquele momento, o que nós podemos perceber com isso? Há habilidades em pessoas que às vezes nós desprezamos. Há habilidades em nós que às vezes nós desprezamos e não conseguimos entender por que Deus nos deu determinadas habilidades. Nós não conseguimos perceber dentro de um contexto maior aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe, amados, há coisas que Deus nos deu, que até mesmo para nós parecem desprezíveis, que até mesmo para nós parece que não vai surtir efeito. Sabe, queridos, Deus nos deu habilidades, Deus colocou em nós dons especiais que são nossos, não deu para outra pessoa.
E se nós compararmos isso com outras pessoas, se nós compararmos isso com outras coisas, nós vamos desprezar aquilo que Deus nos deu. E Saul certamente desprezou, porque ele sabia que entre os homens de Benjamim havia um exército que atirava pedras com uma funda, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. E naquele momento jamais passou pela cabeça de Saul que aquilo pudesse fazer toda a diferença. Mas sabiamente, Deus nos ensina com as circunstâncias. E aparece Davi e faz exatamente aquilo que já estava na mão de Saul. Consegue derrubar um gigante com a pedra e com a funda. Ora, Deus nos mostra. Deus mostra para você, olha, existem coisas em você que você não está dando valor. Existem habilidades em você que você está comparando. E diante da circunstância, você está dizendo, não tenho valor, não vai ser possível, eu não consigo, isso não é suficiente. Eu quero falar para você, em nome de Jesus, você que me ouve agora, que há habilidades que Deus lhe deu, que você precisa valorizar, há dons que Deus lhe deu, que você precisa verdadeiramente entender que há um propósito. Eu falo isso porque quando nós não conseguimos perceber o valor que nós temos para nós mesmos, é porque não conseguimos perceber o propósito de Deus quando nos permitiu ter essas capacidades. Você só vai conseguir perceber o valor que você tem quando você deixar de se comparar com outras pessoas. Você só vai conseguir saber o valor que você tem quando você perguntar para aquele que verdadeiramente conhece, porque foi ele que lhe deu. Você não pode pegar uma pedra preciosa e levar para um vendedor de frutas, ele não vai saber o valor, ele não sabe o que é. A Bíblia diz, não deem as suas pérolas aos porcos, porque eles vão pisotear, eles não conhecem, o mundo não sabe o que Deus te deu, o mundo não sabe o valor que você tem. Mas leve uma pedra preciosa para um ourives, para uma joalheria, para alguém que conhece pedras preciosas e você vai ver quão valor você tem. Leve-se, se permita, encontre com Deus e pergunte para Deus, diga para Ele lhe mostrar qual o valor que você tem. Se você ainda não percebeu isso, eu quero dizer que há um momento onde você precisará descobrir seus valores, senão a vida vai ficar sem sentido. Senão tudo que você fizer não vai ter sentido, vai ficar aquela sensação de que você não fez bem feito, de que alguém poderia fazer melhor do que você. Olha, eu quero te dizer que sempre haverá alguém que fará coisas melhores do que nós. Mas jamais haverá alguém que fará as coisas a qual determinou o Senhor que seria para nós fazermos. Nunca. Ninguém vai poder substituir o seu valor. Não existe alguém igual a você, precioso aos olhos do Senhor como você, com as características que você tem. Não existe essa pessoa. Alguém pode fazer a mesma coisa que você faria, não da forma que você faria, não naquele tempo que você faria, não do jeito que Deus gostaria que fosse feito, porque Deus escolheu você para colocar dons em você. Então saiba, há um valor que Deus viu em você. Você precisa agora descobrir qual é esse valor. Você precisa descobrir em que momento você vai utilizar aquilo que Deus colocou em você. E não se preocupe, não se angustie se não é o momento, se você ainda não foi reconhecido. Você não precisa ser reconhecido por homens, entenda isso. Você precisa ser reconhecido por Deus. Ele sim. Ele sim. Os homens não vão reconhecer você. Os homens sempre dirão, alguém melhor nisso, alguém melhor naquilo. E se você olhar realmente com os olhos carnais, com os olhos pessoais de homem, você realmente vai sempre ver alguém melhor do que você. Mas Deus nunca tensionou fazer um homem melhor do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tensionou fazer pessoas diferentes, porque Ele é um Deus de diversidade.
Ele é um Deus que ama a adversidade, Ele nos fez diferentes, somos preciosos para o Senhor. Há dons que Deus colocou sobre a minha vida que talvez não tenha colocado sobre a sua vida. E com certeza, há dons que Deus colocou sobre a sua vida que jamais eu terei na minha vida. Há potenciais que eu me permito desenvolver em Deus e há potenciais em que eu não me permito desenvolver em Deus. O segundo grupo do qual eu quero falar, que também veio a Davi, são os gaditas. Os gaditas foi um grupo que veio diante de Davi para ajudar Davi na conquista da terra de Israel e chegar até o reinado. Olha o que a Bíblia fala também no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, sobre os gaditas. Preste bem atenção nesse texto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Deus tem uma palavra profética para a sua vida nesta noite, desta forma. Hoje não temos o culto com o ministério de louvor dentro da igreja, mas nós temos Deus falando conosco. E creia, Deus vai falar com você. Deus já começou a trabalhar no seu coração e Deus vai completar aquilo que Ele começou. Deus tem algo para você. Nesta noite, não se afaste daí, não saia daí. Porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Da mesma forma que Ele falou com o meu coração, para mostrar para mim o valor que eu devo perceber na minha vida. Deus quer mudar algo na sua história. Você que está me ouvindo, que está tensionando algo, que está desejando algo, que está hesitando em empenhar o seu esforço em algo, que travou, que parou, que disse não é o momento, eu acho que não vai dar certo. Pare com isso. Deus tem uma palavra para você. E tem uma palavra poderosa para a sua vida que vai transformar a sua vida agora. Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã. Eu conheço o Deus que eu sirvo e eu sei quando Deus está falando, eu sei quando Deus está fazendo. Creia, Deus vai mudar a sua história hoje, aqui e bem daqui a pouco. Deus tem uma palavra que vai mudar a sua direção. Preste atenção nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 12. A partir do verso 8, diz assim: dos gatitas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e de lança. Os seus rostos eram como rostos de leão, e eram eles ligeiros como as gazelas sobre os montes. Olha só, como as gazelas sobre os montes. O menor valia 100 homens. O menor valia 100 homens, e o maior valia por 1000 homens. Você já reparou isso? O menor entre os gatitas valia por 100 e o maior valia por 1000. Qual é o seu valor? Como foi que você decidiu entrar nessa guerra? Como foi que você decidiu empenhar o seu trabalho nisso que Deus colocou no seu coração? Sabe, se você entrou nesta guerra se desvalorizando, você já perdeu essa guerra. Se você não entrou com uma gazela, como aquela que vem pulando, saltando sobre os montes, pelas correntes das águas, pelo cheiro das águas, se você não entrou dessa forma na guerra, você está fadado realmente a perder a guerra. Então volte atrás, então desista. Se você não entrou com escudo e com lança, se você entrou despreparado, pare. Pare agora e volte para trás. Faça exatamente como disse Deus a Gideão: olha, manda os covardes voltarem, porque guerra não se faz com covarde. Pode mandar. Manda aqueles que estão preocupados com a sua casa, preocupados com o dia de amanhã, aqueles que têm compromissos, manda voltar. Porque guerra se faz com aqueles que têm foco, com aqueles que têm propósito, com aqueles que sabem o que querem, com aqueles que se prepararam, que se armaram, com aqueles que verdadeiramente têm um rosto diferente. Você sabe quando alguém vai ganhar uma guerra, quando o rosto dele é como um rosto de leão, que não foge, que está sempre disposto a vencer, que não tem medo de nada. Sabe, querido, Deus está falando com você. Se veio no seu coração a vontade de desistir, se veio no seu coração a vontade de parar, veio esse desânimo, se veio algo dizendo para você que não vai dar, pare agora.
E comece a perceber qual é o valor que você tem para você mesmo. Porque se você se acha um soldado, então pegue de volta o seu arco. Se você se acha um guerreiro, pegue o seu escudo. Pegue a sua lança. Pegue a coragem que ficou para trás e comece então a empenhar a sua força, a empenhar realmente tudo o que você tem. E como uma gazela, corra, salte, mas chegue aonde você deseja chegar, porque Deus, Ele trabalha com pessoas dispostas. Nunca jamais Deus mandará alguém para a guerra totalmente desprovido de condições para guerrear. E a Bíblia diz que esses homens que se uniram a Davi, que esses homens que se uniram a ele, os gatitas, eles eram tão valiosos que o menor deles variam por 100 homens. Qual o valor que você tem? Como você se vê? Pequenininho? Como você se vê? Está na hora de você olhar para dentro de você e ver que Deus te deu um potencial e é momento de acreditar que é agora. Sabe, você está precisando acreditar em você e que Deus é com você. Você precisa acreditar que Deus verdadeiramente tem algo na sua vida e é com você que Ele quer tratar. Esse é o momento de você acreditar, no momento em que tudo parece perdido, no momento onde não parece ter saída, naquele momento de dificuldade. Quando você desprezou os dons que pareciam pequenos, e de repente Deus queria e quer usar esses dons para trazer algo poderoso na sua vida. Qual o seu valor? Você vale por 100? É por 100 que você vale? Eu quero te dizer que os gatitas, o menor deles já valia por 100. Você vale por quanto? Você vale por 1000? É assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus manda o guerreiro para a batalha. Quando ele se enche do poder de Deus, quando ele sabe dos propósitos de Deus e diz, eu posso ir para a guerra. Pode vir 100, porque esse é o mínimo que eu vou combater, esse é o mínimo que eu vou derrubar. Eu vou derrubar 1000, porque eu sei o valor que eu tenho para Deus. Deus não me colocou nessa batalha, Deus não me colocou nessa situação para eu sair acovardado, não. Deus olha para mim como aquele que tem realmente potencial. Então por que eu não vou olhar? Se Deus olha para mim como um homem de potencial, como uma mulher de potencial, por que que eu estou desprezando o meu próprio valor? Por que que eu estou desprezando aquilo que Deus já vê em mim? Como eu posso desprezar algo que Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança? Como eu posso me acovardar tendo um Deus que é puro poder e autoridade? Quando eu posso me sentir pequeno, quando o meu Deus é grande, o meu Pai é grande? Como eu posso me sentir miserável com Deus que é dono da prata e do ouro? Como eu posso me sentir tão triste, angustiado, se eu sirvo o Deus da alegria, o Deus da vida, da esperança? Como então agora eu posso me sentir assim? Sabe, queridos, nesse momento em que nós nos sentimos fracos e desvalorizados por nós mesmos, nós esquecemos que Deus nos vê de forma diferente. Como você se vê? Qual o valor que você tem para você mesmo? Porque Deus fez você com um valor inestimável. Deus fez você, a sua imagem e a sua semelhança. Agora é hora de acreditar. E em nome de Jesus eu quero colocar uma palavra profética para você que está aqui. Para você que está realmente interessado nesta palavra profética. Porque agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que o mundo quis abafar na sua vida, aquilo que as circunstâncias quis aniquilar no seu coração, aquilo que foi colocado sobre a sua venda como uma venda, como uma escama, vai cair agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu oro para que o Espírito começar a refletir sobre as habilidades que Deus te deu, sobre as habilidades que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou dentro de você e que você, em alguns momentos, experimentou dessa habilidade.
E que você em alguns momentos sentiu o poder de Deus, sentiu a certeza, a convicção de Deus, em momentos em que você realmente soube que Deus estava com você. Mas você olhou para um lado e olhou para o outro lado e viu pessoas com dons diferentes fazerem coisas que aos seus olhos eram maiores e melhores do que aqui você estava fazendo. E você esmureceu. E pessoas falaram para você coisas e você enterrou seus dons. E você ouviu o silêncio das pessoas que não reconheceram aquilo que é especial em você. E você esmureceu. Não são as pessoas que vão dar para você a noção de valor que você tem. É você que precisa descobrir o valor que você tem para você mesmo. É você que precisa descobrir aquilo que Deus colocou de especial em você. E em nome de Jesus eu decreto agora, em nome de Jesus eu decreto que toda escama, que toda muralha, que todo empecilho que foi colocado dentro do seu coração e da sua mente, que estão fazendo você duvidar da sua capacidade, do seu valor, elas caiam por terra agora, caia por terra agora. Todo laço, toda mentira, todo engano de Satanás que fez com que você esquecesse o seu valor. E agora, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo te leve ao teu interior e você comece a ver e a perceber, em nome de Jesus, quão capacitado você é e quão grande Deus pode ser na sua vida a partir de agora. Eu decreto agora que as cadeias se rompam. Eu decreto agora, em nome de Jesus, que as portas de bronze se despedacem, que os ferrolhos de ferro comecem a ser arrebentados e que você possa perceber o valor que você tem. Não se engane. Enquanto você não perceber este valor precioso que você tem, você sempre estará desistindo da batalha. Você sempre estará fugindo do confronto. Mas quando você perceber qual é o valor que você tem para Deus e Deus colocou em você, e perceber o valor que você tem para você mesmo, você se erguerá de manhã e dirá assim: este é um dia vitorioso. Este não será o mesmo dia, não será um dia igual a qualquer outro dia, será um dia especial, será um dia abençoado, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou na presença de Deus. Sabe, amados, Deus usa homens e mulheres valentes, corajosos, pessoas que sabem o que querem, que sabem quem são na presença de Deus e sabem que podem subsistir a qualquer guerra, a qualquer circunstância, porque tem valor. Deus tem algo para a sua vida, mas você precisa despertar desse sono. Deixar de ouvir a voz do mundo. Deixar de ouvir o silêncio daqueles que não vão valorizar a sua vida. E começar a ouvir a voz de Deus, que diz para você: perceba o valor que você tem. Porque só assim você vai poder fazer a minha vontade. Você só vai poder me glorificar na sua vida quando você souber o valor que você tem. Quando você perceber que eu escolhi você, você vai saber que você tem um grande valor. Foi com você que eu fiz uma aliança. E é com você que eu quero cumprir essa aliança. Desperta, tu que dormes, e o Senhor levantará você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Fique com Deus. Que o Senhor possa mudar a história da sua vida. Mas antes de qualquer coisa, aprenda a perceber qual o valor que você tem para Deus e para você mesmo. Não se preocupe com o valor que o mundo não lhe dá, porque este mundo jaz no maligno. Mas Deus quer usar você para transformar não somente a sua história, mas a história da sua casa e da sua família e daqueles que você ama. Em nome de Jesus.
Deus abençoe você. Obrigado por esse momento. Fique na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.